Meu cabelo hoje tá em pé de guerra comigo, coitado. Acordou revoltado. O cabelo de vocês acorda revoltado também? Sim, tia. Muito revoltada. O meu hoje tá Principalmente minha revoltado. próxima. Hoje ele tá revoltado, coitado. Tia, Hum. onde foi perfil? Tia, tem lista? Não. Liberei a lista de quinta e sexta, porque teve um monte de problema com a lista no sistema. Porque eu tenho a lista certa, aí eu colocava a lista sumia, o sistema sumia com quinta e sexta. Aí algumas pessoas foram na escola, a tia Graziele, mas a tia Bárbara acabou imprimindo sem a quinta e sexta também, porque pegou no sistema, e aí ficou sem. E aí, como tinha, algumas pessoas têm ela certa, porque pegou depois. Aí só que aí acontece. Tinha que colar. Ah lá, tem que colar. Só que não tem como todo mundo colar e eu não vou fazer vocês voltarem lá na escola para pegar uma nova lista. Então não precisa fazer a quinta e sexta. Foram liberados. Olha que eu tô boa, tia. Tia, uma Olha! pergunta. Tem como pôr? Tia, mesmo quem pegou... Mesmo quem pegou a certa não precisa fazer, gente. Porque não é justo eu liberar quem tá com a lista errada e obrigar quem tá com a lista certa a fazer. Eu sou justa, ninguém vai fazer. Se fizer, você fez porque queria fazer, tava fazendo nada. Vamos lá. Número 4. Observe os mapas a seguir. Circule no mapa atual, aí eu tenho dois mapas, né? O Brasil Político de 1988 e o Brasil Político atual. Circule no mapa os estados que surgiram após 1988. Vocês vão circular no mapa para mim, no mapa atual. O estado do Amapá. Tia, desse jeito, ó. Peraí. Roraima. Em qual mapa, tia? No atual. Amapá. Tia. Isso. Amapá. Roraima e Tocantins. Pera, deixa eu encontrar. Porque, olha lá. Não, circula de lápis escrever mesmo, que às vezes o lápis de cor não dá para ver direito, na hora que eu for corrigir. Olha lá, porque olha só, no estado de Roraima e do Amapá, no mapa antes de 1988, tá escrito o quê? Território de Roraima, território do Amapá. Significa que fazia parte do Brasil, óbvio, tá? Mas não era um estado. Não tinha governador, não tinha os seus próprios deputados, era só um território. Aí, a partir de 1988, passou a ser estado. E Tocantins fazia parte do estado de Goiás. Foi dividido em duas partes, Goiás e Tocantins. Ok? Uhum. Então, é um estado muito... São estados Então, novos. é Roraima, Amapá e Amapá. Tocantins. Tocantins. Qual foi a causa da mudança que você observou no mapa? O que ocasionou essa mudança aí? Eu não entendi esse negócio direito. Por que mudou? Por que mudou? Qual foi a causa? Não é por quê. Qual foi a causa? A causa foi a promulgação da Constituição de 1988. Vou escrever essa palavra lá no bate-papo. A promulgação da Constituição de 1988. Promulgação quer dizer que passou a valer essa nova Constituição. Isso é uma promulgação. Porque ela revoga algumas coisas da Constituição anterior. O que é revoga? Deixa de valer algumas coisas da Constituição anterior. A promulgação, desse jeito aqui lá no bate-papo, eu pus lá a palavra promulgação. A promulgação é tipo como se eu estivesse publicando. A partir daquele dia, passa a valer essa. Aí, tipo, o que mudou, né?
Porque assim, cada vez que se faz uma nova Constituição, que aumenta, né, lá na Constituição alguma coisa, eu tenho que observar o que já tinha para não ser inconstitucional. Porque, por exemplo, se eu falar assim, que a partir de, vamos supor, eu mando fazer uma Constituição, aí, tipo, para fazer uma Constituição, o presidente, ele não faz, né? Ele reúne pessoas para poder fazer. Aí, o que acontece? Quando faz essa promulgação da nova Constituição, algumas coisas que estavam na Constituição anterior param de valer. É revogado. O que é revogado? Deixa de valer. E passa a valer o que está escrito na nova Constituição. Então, se hoje fizesse uma nova Constituição, por exemplo, e falasse assim, que ninguém pode usar roupa branca. Aí, a partir do momento que essa lei foi promulgada, que essa Constituição foi promulgada, ou seja, que ela foi publicada, passa a ser inconstitucional, ou seja, ilegal, você usar uma roupa branca. É um exemplo, tá? Só para vocês entenderem. E aí, o que valia? Então, na outra Constituição de antes de hoje, falava que podia usar. Ela foi revogada, ou seja, não é mais aceito. Ok? Dúvidas? Não, né? Livro literário, sustentabilidade e vida. Página 4. Página 4. Livro literário, página 4. Tia, se hoje ou outro dia que der tempo, a senhora podia liberar um pouco o bate-papo pra gente, conversar um pouco. Vamos ver amanhã se dá tempo? Amanhã é sexta. Porque tá meio corrida esses dias, tem muito conteúdo, tem muita coisa. Que tem página 4, não. Aqui nessa página nós temos o que nós vamos trabalhar, senão no livro, né? O que nós estamos trabalhando? São 4 unidades e nós já falamos de algumas delas. Quais foram as que a gente já falou? 4, né, tia? Aí nessa página 4 é só é tipo um índice, um sumário. Aí que nós estamos falando. São 4 unidades: sustentabilidade e natureza, consumo consciente, alimentação saudável e responsável e o futuro que depende de nós. Nós já trabalhamos o consumo consciente e a alimentação responsável. Hoje nós vamos trabalhar a sustentabilidade e a natureza. Então, vocês vão pegar na página 8. O que é sustentabilidade? O que vocês entendem pela palavra sustentabilidade? E sustentar. De sustentar, né? Sustentabilidade, de se sustentar. Sustentar de alguma forma, né? A sustentabilidade que a gente tanto trabalha, que a gente tanto fala, é para melhoria da vida do ser humano com o meio ambiente. Por quê? Porque, de uma certa forma, o ser humano ele degrada muito, né? Os outros animais, eles não fazem isso. E o ser humano, sim, prejudica a natureza de imensas formas, né? Então, vamos lá. Tem uma frase de um filósofo famoso chamado Lucrécio. Nada pode nascer do nada. Quer dizer o quê? Se não existir algo lá, de uma certa forma, não vai nascer. Tipo, nada pode nascer do nada. Então, para que nasça, tem que haver terra fértil, tem que haver a semente, precisa haver água, precisa haver solo, não vai nascer do nada. Mesmo que seja pela ação da natureza, porque a gente sabe, a gente já estudou que as plantas também podem nascer através, tipo, do passarinho que pegou aqui uma sementinha e voou para outro lugar, né? O equilíbrio na natureza é muito importante, não só para a sobrevivência dos animais, mas também para a vida humana. Há muitas ações que podemos praticar para preservar o meio ambiente, evitando que animais e seres humanos sofram com a falta de água, alimentos, com o calor intenso, entre outras coisas. Aí tem a imagem, né, de umas crianças plantando árvores e a outra imagem de um menino com uma roupa com o símbolo da reciclagem, certo? É fácil ajudar nosso planeta.
Devemos descartar resíduos em local apropriado, separando o que deve ir para a coleta seletiva do que é orgânico. Economizar água ao tomar banho, apagar as luzes ao sair do ambiente, desligar televisores e computadores quando não estiverem em uso, evitar produtos que poluem o ar, entre outras atitudes. Aí a gente fala assim, é muito bonito na prática. Na teoria. Porque na prática é mais difícil de fazer, tá? Por que eu tô falando isso? Porque, tipo, tem coisas que a gente tá tão acostumada a fazer que é difícil a gente tirar isso da vida da gente. Por exemplo, aqui na minha casa, vou dar um exemplo pessoal, tá? Aqui na minha casa a gente tem garrafa de refrigerante retornável. Só que a maioria das vezes a gente não compra com a garrafa retornável, a gente compra a PET normal. Porque às vezes a gente tá na rua, já passa e compra. Tipo, é fácil, a gente fala, mas muitas vezes a gente não faz, né? E nós temos que ter essa consciência. Agora, por exemplo, na minha casa, a gente aproveita a água de máquina, por exemplo, a água da máquina, a gente aproveita para lavar aqui a garagem, a casa não, porque eu não gosto, mas aproveita para igual essa época agora que tem muita poeira, joga nos corredores onde não dá para ficar limpando todo dia, mas joga lá no corredor para baixar a poeira, né? A minha mãe aproveita às vezes até para lavar outra roupa, tipo, lavou roupa, guarda para lavar tapete, né? É uma forma de sustentabilidade. Eu estou reaproveitando, ao invés de só desperdiçar, certo? Certo. Aí a gente vai entrar na outra página que já vai trabalhar o que vocês vão pesquisar na tarefa de geografia. Olha o tanto que eu sou legal, já estou quase dando a resposta para vocês. O que é aquecimento? Pode. O que é aquecimento global? O aquecimento global é o aumento da temperatura do planeta provocado pelo efeito estufa, um fenômeno que ocorre quando o calor do Sol acumula-se na superfície e na atmosfera da Terra e não consegue dispersar-se porque é retido por uma barreira formada por muitos gases poluentes, que agem como se fosse o vidro de uma estufa de plantas. O que acontece? O aquecimento global faz com que esse aumento da temperatura prejudique a nós mesmos. Por quê que prejudica a nós mesmos? Porque, de uma certa forma, primeiro que a gente vai sentir mais calor, mas esse não é o problema principal. O problema principal é que as plantas vão ter que se readaptar, e elas demoram muito para se readaptar, de acordo com isso. Então, elas vão produzir menos frutos. Vocês já viram o povo falando assim, agora mesmo, tipo, a gente está entrando quase que na época já de ter manga, né? Vocês já viram o povo assim de vocês, a mãe, pai, sei lá, avô, avó, falando assim, antigamente as frutas começava mais, a época de fruta mais cedo. Ou, por exemplo, aquele pé de manga lá dava mais manga antigamente do que hoje em dia. Por que isso acontece? Por causa exatamente desse processo de efeito estufa, de aquecimento global, porque vai modificando, as plantas vão se readaptando e vai ficando mais difícil a cada dia com que elas se readaptem de acordo com o que nós provocamos. Como que nós provocamos? Nós provocamos produzindo muita quantidade de lixo, produzindo muita quantidade de gases poluentes, tá? Aí você fala assim, mas eu não tenho carro, então eu não faço isso. Mas eu não fico queimando na rua, queimando os matos, então não é culpa minha. Mas a gente provoca, igual eu falei, a gente produz lixo o tempo todo. Pode ver, se você ficar, fica 2 dias, né? Fica 2 dias sem o lixeiro passar, não tem aquele tantão de lixo lá na nossa casa. A gente produz, a gente está o tempo todo produzindo esse lixo, tá? E aí o que acontece? Para algum lugar esse lixo tem que ir, né? Aí vamos continuar. O desmatamento e a queimada das florestas, assim como a impermeabilização do solo, ou seja, muito asfalto e construções nas cidades com pouca área verde, também contribuem para as alterações climáticas. Consequência do aquecimento global: aumento da temperatura no planeta provoca o derretimento das calotas polares.
o gelo nos polos norte e sul da Terra e faz crescer os desertos do planeta e provoca a morte de muitos animais e plantas. Vocês sabiam que a maior parte dos desertos de hoje em dia já foram rios ou mares? Sério? Aham, há milhares de anos atrás, mas já foram. Tipo, o deserto do Saara provavelmente era um lugar que tinha muita água. E hoje em dia é um deserto enorme. Aí nós temos aqui na América do Sul o deserto do Atacama, no Peru, né? E também, provavelmente, de acordo com os estudos, já foi rio. Então, de uma certa forma, nós estamos prejudicando. Ah, mas isso não é culpa nossa, porque nós vivemos agora e não foi a gente que desmatou. Mas é um processo. E se a gente continuar fazendo isso, vai desmatando, vai poluindo, daqui uns 100 anos, a gente não vai estar vivo mais, mas não vai ter vida mais no planeta também, porque ninguém vai conseguir sobreviver. Se os nossos tataranetos vai sofrer as consequências. Exatamente, porque a gente não tem que pensar só na gente, porque exatamente o que eu tô falando. Lá, há 1000 anos atrás, vamos supor, aqui, tipo, vamos longe, vamos falar assim, que há 50 anos atrás, não fazia tanto calor quanto faz nos dias de hoje. Não vamos falar assim, há 1000 anos, né? Vamos um pouquinho, 50 anos. A temperatura... Acabou? Não, saiu aqui. A temperatura, há 50 anos atrás, média, não era a mesma que a temperatura média dos dias atuais. Entendeu? Tipo, Goiânia, esses dias para trás, fez 37 graus. E seria uma temperatura que há 50 anos não faria. A temperatura era o máximo, tipo, uns 32. Entenderam? Então, isso é causa do aquecimento global. Certo? E abaixo de estava 40, eu vi na televisão. Aí tem uma tarefinha para vocês fazerem. Olha só. Pensem em ações que você e sua família podem realizar diariamente e que ajudarão a manter o meio ambiente em equilíbrio. Faça uma lista dessas ações. Vocês têm esse caderninho de anotações, né? Então, lá na página 4 é onde vocês vão responder isso. Vocês vão conversar com a família de vocês aí depois. Essa é uma coisa que vocês vão fazer depois da aula, tá? E anotar algumas coisas que vocês podem fazer. Olha, já fez a Isa. Algumas coisas. Também já fiz aqui. Todos já fizeram? Eu não. Então, quem não fez, vai fazer. Então, vocês vão anotar algumas ações que vocês podem fazer com a família de vocês para melhorar a manter o equilíbrio do meio ambiente, certo? Quem já fez, ótimo. Menos uma tarefa. Uma amizade inusitada. Leitura aqui, ó, da próxima página. Começa a leitura para mim, Marco Henrique. Ô tia, eu queria perguntar trade. Na aula, se tiver Você acha que o aquecimento global pode prejudicar os pinguins que vivem nas regiões mais frias do planeta? Sim. Ou não? Sim. Por quê? Porque com o aquecimento global vai ficando mais calor nesses lugares e vai derretendo o gelo. Aí eles não vão. Aí a gente até lê um texto, né, do Kim lá, do urso polar. Vocês lembram que a gente fez no livro de português? Tem uma tarefa falando sobre isso, né? A gente fez. Ele foi para Nova York. Isso. Posso entrar em sala porque a conexão tá fraca? Tá bom. Fiquem espertos que eu vou mandar vocês lerem. Bianca era uma gaivota cheia de vida e de sonhos. Era desajeitada, como todas as gaivotas. Mas até seu jeito atrapalhado tinha uma certa graça. E mesmo seu canto um pouco rouco, na verdade, um grasnado, nada musical, era agradável. Tudo isso porque Bianca era uma gaivota bondosa e curiosa. Com certa rebeldia, voava o tempo todo em busca de novidades. Gostava da terra rosa, onde nascera, e aprendera a amar.
Via de cima quando planava nas correntes de ar, descansando os músculos das asas. Achava o lugar encantador, cheio de companheiras que saltitavam, desastradas como ela pela praia. Mas não conseguia esquecer a magia que tomara conta dela ao ter sobrevoado uma vez um local um pouco distante dali, um paraíso de gelo. Coalhado de figuras de preto, como homenzinhos de casaca. Era a paisagem exuberante da Terra Azul, com seus pinguins. Continua para mim, Bárbara. Um dia, Bianca resolveu pousar na Terra Azul. Aliás, foi um pouso engraçadíssimo, porque ao colocar as patinhas no chão, encontrou uma superfície muito lisa e então teve apoio para frear. Resultado, saiu escorregando, batendo as asas feito louca, e foi a aterrissar em cima de um grupo de filhotes, derrubando todos como se fossem pinos de boliche. Passando o susto, os pinguins perceberam que ela não era Intrusa malvada. E logo fizeram amizade com a gaivota. Bianca passou a visitar a ilha com frequência. Bianca Ok. Continua para mim a leitura. Yasmin. Yasmin. Não? Então vai, Maria Fernanda, continue aí a leitura. Bianca se sentiu. Pode deixar, Yasmin, porque seu áudio sai falhado. Tá bom? Vai, Maria. Bianca se sentia sempre muito bem recebida. Todo mundo se lembrava do tombo inicial, que riam muito. Mas era especialmente bem-vinda para Duque. Um pinguim gracioso que vivia tentando ensinar a gaivota a dançar azul. Segundo a lenda, a dança azul espantava todo tipo de perigo e fazia o entardecer demorar um pouco mais. Ok. Duque e Bianca tornaram-se amigos inseparáveis. Como ele era pequeno, um filhote ainda, e ela grande, bem grande, porque as gaivotas da Terra Rosa são as maiores que existem, conseguia levá-los sem grande dificuldade, voando para ver o cenário de cima. Lá de onde as feridas ficavam menores e as belezas ficam maiores. E não eram poucas feridas que perturbavam os pinguins. Embora a Terra Azul fosse um presente que eles receberam do Criador, não se sabe quem ou o que invadiu aqueles domínios e aumentou a temperatura do ambiente. Isso era trágico para quem foi feito para viver no frio intenso. Um pedaço da gigantesca massa branca já estava se dissolvendo. O temor era imenso, naquele reino que costumava ser muito feliz. O pinguim-rei tentava acalmar o seu povo, dizendo que haveriam de descobrir quem era a malvada criatura que trazia tantos transtornos para uma terra tão pacífica e ordeira. Sim, porque na cidade dos pinguins não havia desonestidade nem mentira. Um respeitava o outro e todos respeitavam a terra que ganharam de presente. Não havia possibilidade de a temperatura estar subindo por causa dos pinguins. Na grande assembleia, os conselheiros suspeitavam de algum monstro invisível. Um monstro cruel, porque a destruição daquele paraíso só poderia ser planejada por uma criatura maligna. Um deles chegou a imaginar que fosse um lendário habitante das lamas, que diziam não ter coração.
Nunca um pinguim tinha viajado até o Vale das Lamas, mas a notícia corria. E já havia numerosos voluntários para iniciar a longa jornada e descobrir o desalmado. O fato é que os pinguins não estavam alienados. Tinham consciência da situação e estavam dispostos a enfrentá-la. O problema era como lutar com um ser que não conheciam e cujos sentimentos e ações eram tão diferentes dos deles. Quem você acha que é o habitante que está causando o aquecimento na terra dos pinguins? E por que ele está fazendo isso? Os seres humanos. É os seres humanos. Seres humanos. E por quê? Porque, como eles dizem, parece que a gente não tem coração. Parece que a gente ainda não entendeu que as nossas ações prejudicam o planeta, né? Mesmo a gente falando sobre isso direto, a gente continua fazendo coisas erradas contra o planeta. Errado que eu digo que seria contra o meio ambiente. Duque comentava essas coisas com Bianca enquanto voavam. Um dia, pediu a ela que o levasse ao Vale das Lamas. Quem sabe, poderiam descobrir o tal sem coração e perguntar a ele o que levou a aumentar a temperatura. Dócil, como todo pequeno pinguim, Duque argumentava. Querida Bianca, talvez essa criatura não saiba o mal que está causando. Se a encontrarmos, contaremos a ela. E eu sei que a pobrezinha haverá de chorar de arrependimento pelo que fez. E ora, Duque, retrucou a gaivota. Se ela não tem coração, não tem como chorar. Nossa, Bianca, eu não tinha pensado nisso. Se ela não tem coração, não tem como chorar. Essa frase ficou martelando na cabeça de Duque. Como podia haver alguém que não se comovesse? Depois de despedir-se da amiga, foi conversar com o pai. O pai de Duque era um pinguim importante, que ocupava uma posição de respeito no conselho da cidade. Pai, pode existir uma criatura sem coração? Bem, meu filho, começou o pai, tocando delicadamente na cabeça do filho, enquanto pensava em uma resposta que o pequeno Duque entendesse. Até que encontrou o que dizer. Na nossa cidade, não há ninguém sem coração. E é exatamente por isso que aqui não há ódio, nem guerra, nem desejo de prejudicar o outro. Tudo isso está no coração? No coração está o ânimo para amar. E quando há amor, nada de ruim pode ser desejado ou feito, nem a si mesmo, nem ao outro. E quando não há coração? Eu não sei, meu filho. Nunca conheci alguém assim. Dizem que existe, e talvez por isso estejamos em perigo. E se eu descobrir o tal habitante sem coração no Vale das Lamas? Do Vale das Lamas, não faça isso. Seu lugar é aqui, perto de mim e de sua mãe. Quando você crescer mais... Nesse instante, lágrimas caíram dos olhos do pinguim pai. Por que você está chorando, papai? Meu filhotinho, eu tenho muito medo de que toda essa riqueza se acabe, que a terra azul deixe de existir. E aí você não poderá crescer, nem os seus filhos poderão usufruir do que hoje nós estamos usufruindo. Duque não dormiu durante toda aquela noite. Tentou imaginar como seria um habitante sem coração e o que poderia ter acontecido de errado com ele. E levantou-se decidido a fazer alguma coisa para salvar o seu paraíso. Durante todo o dia, o conselho se reuniu para analisar os estragos. Uma parte grande da geleira havia derretido. O espaço para eles ainda era enorme, mas se a temperatura continuasse subindo, com o tempo, nada mais restaria. Um dos pinguins, mais bem informados, anunciou que o degelo já alcançara uma dimensão impressionante. Houve quem quisesse organizar viagens para outras terras que ainda mantivessem a mesma temperatura. Mas os sábios lembraram que, na criação do universo, a Terra Azul era destinada a eles. E era ali que deveriam viver para todo sempre.
Poderia viajar, sim, mas só ali conseguiriam amar de verdade. E somente amando, perpetuariam a espécie. O que vocês acham que significa não ter coração, neste caso? Não ter sentimentos. Não ter sentimentos, o que mais? Não estar preocupado com a situação do planeta, dos animais. Eu acho que é uma pessoa fria. Uma pessoa fria, Uma pessoa que não tem fria. não tá nem aí, né, para os sentimentos e para a vida do outro, né? Não. É uma pergunta que a gente não está pensando nos outros. Não pensar nos outros, né? Aí vamos lá na página 16, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de derretimento de calotas polares. O Polo Norte e o Polo Sul localizam-se nas extremidades do planeta Terra. Essas regiões apresentam características parecidas. A temperatura, por exemplo, não ultrapassa de 4 graus Celsius em épocas mais quentes. E no inverno, podem chegar a 60 graus negativos. No Polo Norte, conhecido como Ártico, a vida animal é composta por diversos animais, como ursos polares e alguns tipos de baleias. Parte da vegetação predominante na região é a tundra. No Polo Sul, região também conhecida como Antártida, não é Antártica, é Antártida, que significa o oposto de Antártico. A massa da Terra é quase totalmente coberta por um vasto manto de gelo. Por essa razão, grande parte da vegetação consiste em algas, fungos e musgos. Nessa região é possível encontrar, por exemplo, pinguins e algumas espécies de aves, como a gaivota e o albatroz, que é exatamente o da história, tá? Então, o lugar, como é que é o nome? Azul? Terra Azul? Sim. Terra Azul é no Isso. Polo Sul. A história, então, se passa no Polo Sul, que é na Antártida. Espécie em risco. O derretimento das calotas polares da Antártida tem colocado em risco a sobrevivência dos pinguins da espécie imperador. Vocês já viram aquele filme, Happy Feet? Happy Feet, né? Que fala sobre isso? Que tem o pinguim lá que dança. Não lembro. Que dança. O pinguim que dança. Aí tem aquele pinguim que aparece com um colar, que ele se gaba lá do colar. E o colar, na verdade, tá sufocando ele. Já viram? É bonitinho? Eu lembro. É um tipo de pinguim Não que tem lembro. lá na Antártida. Dependem da camada de gelo formada no oceano para se reproduzir e se alimentar. Então, a gente pode pensar assim, e a gente coloca eles num congelador, por exemplo, né? Mas eles não dependem só do frio, mas é de todo o ecossistema em geral em volta deles. Não é só eu fazer, tipo, lá no zoológico, aqui não tem, mas tipo, em alguns zoológicos fora do Brasil, tem lugares que são específicos para pinguins. Aí fala assim, mas é só colocar eles em lugares que sejam frios e manter a temperatura. Mas eles não se reproduzem da mesma forma que eles se reproduzem ao ar livre. Em cativeiro é diferente, tá? De palavra em palavra. Não vai dar tempo de ler tudo e responder. Então, vai ficar para vocês responderem a página 18 e 19, porque falta 5 minutos. De palavra em palavra. Vamos lembrar alguns conceitos que ganharam significado no trabalho que realizamos até agora. Efeito estufa. Fenômeno causado por gases que estão presentes na atmosfera desde a formação da Terra. Entre gases que chegam na atmosfera e formam uma camada que mantém o planeta aquecido, impedindo que grande parte do calor volte para o espaço. Sem esses gases, a vida só seria viável para micro-organismos em regiões aquecidas por fontes geotermais. As ações do ser humano têm aumentado muito a emissão desses gases, que impedem a radiação terrestre. Dessa forma, há mais calor preso na atmosfera do que o que volta para o espaço, que é chamado o aquecimento global. Então, o efeito estufa é o aquecimento, faz acontecer o aquecimento global. Quer dizer que o calor não sai, né? Ele volta para a atmosfera. Geleira. Enorme massa de gelo formada por acúmulo de neve. As geleiras, também conhecidas como glaciares,
demoram milhares de anos para se formar. A maior geleira do mundo fica na Antártida, ocupando uma área de 14 milhões de quilômetros quadrados. Mais que um Brasil e meio, que é a quantidade de geleira que tem lá, ok? O resumo tem que estar pronto até semana que vem, né? Fim de semana, na próxima semana ele já tem que estar no caderno. O resumo de Resumo da história? história. É. Tem alguém perguntando lá no bate-papo. Fique de olho. Muitas árvores que levam anos para crescer são derrubadas em minutos. Este ato é irresponsável, que destrói florestas e influencia diretamente a mudança do clima, gerando calor excessivo, aquecimento global, que derrete geleiras, evapora a água de reservatórios, extingue os animais, dissemina doenças, entre outras consequências. Certo? Então, vai ficar para vocês responderem para mim a página 18 e 19. E o livrinho, aquela parte lá que eu falei na página 4 do caderno de anotações, tá? Vocês vão fazer essas duas. É para amanhã, porque hoje a gente tem que estudar para a prova. Não. Mas olha, eu vou recolher o livro para fazer correção. Então, façam as tarefas do livro e do caderno de anotação também, porque eu vou recolhê-lo. Vai valer nota, tá bom? Tá bom. Vale nota, as atividades do livro literário. Certo? Vamos começar, então, a responder a página 18 enquanto não terminar a aula. Marque com X as atitudes que ajudam a combater... Hã? Só vai faltar ela, então? Não, e tem a tarefa de geografia sobre o aquecimento global. Ah, tá. Marque com X as atitudes que ajudam a combater o aquecimento global. Pode falar. Tia Denise, eu comprei o livro, quando eu fui comprar, ele já veio respondido e corrigido. Ah, é porque provavelmente comprou usado, né? Foi tipo, você apaga e faz com a sua letra. O meu, a pessoa era usado, mas a pessoa, o dono antigo, apagou tudo. É, tá de lápis, né? Aí você apaga. Eu vou entender que a correção foi feita por outra professora, né? Aí você apaga e faz com a sua letra. Eu conheço a letra de vocês. Por falar nisso, eu peguei um caderno. Eu vou chamar a mãe para vir participar da aula, que a letra da mãe tá todinha no caderno lá, ou do pai, da irmã, sei lá de quem que era. Não era do meu aluno, porque eu conheço a letra dos meus alunos. Então, tenha dó, né, gente? Não vou contar quem foi, não, mas... Despoluir o ambiente. É uma atitude correta? Despoluir. Sim. Despoluir é uma Despoluir. É certa, né? Gastar água excessivamente. Não é certo. Não. Preferir o transporte coletivo ou a bicicleta ao carro. Sim. Sim. Utilizar o sistema de coleta seletiva de reciclagem de materiais. Sim. Sim. Usar o máximo possível a iluminação natural dentro dos ambientes domésticos. Sim. Sim. Realizar desmatamento e queimadas. Não. Evitar utilizar produtos que poluem o ar. Sim. Sim. Todas as outras, número 2, 3, 4 e 5, são pessoais. Tá? Então tem que pensar para poder fazer. Não faz igual a galinha lá as galinhas lá do texto que a gente leu semana passada, não. Vai deixar o galo pensar. Pensem. Tá bom? Um beijão. Até amanhã. Amanhã é sexta. Graças a Passou Deus. rápido essa semana, né, gente? Muito rápido. Todas, na verdade. Acho que é porque eu tô com muita coisa acumulada para fazer, aí tá passando muito rápido. Ontem eu trabalhei até quase 9 horas, gente.